Não sei quantos de vocês têm o hábito de comer cogumelo. Eu sou vegetariana, quase vegana. Não sou vegana porque eu viajo muito e há uma carência ainda muito grande quando se viaja desta opção vegana. Então eu tenho uma certa restrição aos produtos animais, como o ovo e o queijo, mas nada além disso. Mas há 15 anos eu sou vegetariana e há 15 anos eu faço uso principalmente dos cogumelos, que se tornou uma das minhas grandes fontes energéticas. E a gente tem aí mais de 2.000 tipos diferentes de cogumelos. Não são todos comestíveis, mas aqui no Brasil principalmente, shiitake, shimeji, o cogumelo parece com crustáceo, esqueci o nome dele, o cogumelo Paris, o cogumelo porcino. Então há uma variedade enorme de cogumelos. Eu faço uso principalmente do shiitake, shimeji e do Paris, que são os mais comuns que a gente encontra. Mas o cogumelo, hoje a gente sabe que, inclusive pelos desenhos encontrados em cavernas, os hieroglifos, há mais de 9.000 anos antes de Cristo, pelos desenhos que os estudiosos decifram, que o cogumelo ele está presente e desde o Egito Antigo ele era considerado uma comida dos deuses. O deus Osíris era o pai do cogumelo e o cidadão comum do Egito Antigo não tinha acesso a essa comida que desde então era tida como um néctar especial, mas é muito recente, questão de uns 15 anos para cá, é que as pesquisas científicas estão cada vez mais consistentes e trazendo os benefícios fantásticos do cogumelo. Porque o cogumelo, na verdade, ele é um fungo. Gente, fungo, sabe quando você tem aquele bolor, aquele negócio que a gente tem horror preto, que dá um bolor com umidade? Aquilo também é um fungo, só que aquilo dali é maléfico. O cogumelo, cada vez que eu leio alguma coisa sobre ele, me surpreende, porque ele é tido, eu até anotei o nome aqui, como um saprófago. Saprófago são tipos de elementos vegetais, ele é um fungo que se alimenta de matéria orgânica em decomposição. Para alguns isso pode soar meio estranho, mas o que a ciência está trazendo agora são experimentos absolutamente fantásticos da capacidade de um cogumelo fazer reflorestamento, porque ele tem uma capacidade de trazer coisas em decomposição, filtrar e transformar aquilo em nutrientes. Então, olha que coisa incrível. Na Malásia, eles estão com projetos transformando florestas que estavam desgastadas, queimadas, usando os cogumelos para reflorestar essas áreas. E não é só isso, porque ele é simbiótico, ele tem uma relação estranha com outras plantas, por isso ele consegue recuperar, porque ele tem uma conversa com as raízes de outras plantas e ele transforma, ele tem uma capacidade de transformar a raiz de algumas plantas e ajuda essa raiz a ter acesso a nutrientes e água. E a planta, em contrapartida, ela dá alimento para o cogumelo. Então, ele está trazendo benefícios e eles estão cada vez mais testando determinados tipos de cogumelo para crescimentos sustentáveis. Por exemplo, eles estão trazendo alguns lugares na África, na Tanzânia principalmente, eles estão ensinando os fazendeiros a não plantar mais as sementes e nem ter gado que causam dano ao meio ambiente, mas cultivarem os cogumelos.
porque o cogumelo não só refloresta, decompõe, ele ajuda a recuperar terras desgastadas, plantas, é algo assim que a gente não sabia, porque ele com essa capacidade de saprófago, e os cientistas estão cada vez mais descobrindo que ele é algo fantástico, não só quando a gente ingere, mas para o meio ambiente. As pesquisas mais recentes também, e elas têm aumentado muito nesses últimos 10 anos, e elas falam que principalmente ele tem uma capacidade incrível para o sistema imunológico, para a longevidade, e aqui a longevidade está relacionada principalmente com a demência, o Alzheimer, o nosso cérebro, porque a ingestão moderada de doses não é nada cavalar, é ingestão moderada de cogumelos uma vez por dia ou 3 vezes por semana. Os cientistas fizeram uma grande pesquisa agora de 2011 a 2017, e isso foi feito na Universidade de Singapura, uma pesquisa longitudinal com mais de 600 pessoas idosas depois de 60 anos que tinham essa ingestão razoável de cogumelos, e descobriram que há uma redução de 50% da demência suave, quando você começa a dar os sinais de esquecimento. O cogumelo tem uma capacidade, porque ele elimina a ingestão moderada das placas de uma proteína que é uma das causadoras do Alzheimer, que é o beta-amiloide. Então, isso já está comprovado cientificamente, e isso está mostrando para a gente que a ingestão do cogumelo em doses moderadas, ela nos ajuda enormemente, porque são muitos nutrientes, vitamina D, e além de tudo, ele é antioxidante, o que nos dá a longevidade. Um outro estudo também feito nos últimos 5 anos com mulheres, também constatou, mulheres chinesas, constatou uma grande redução para o câncer de mama. Então vejam que não é só para o cérebro, mas com toda a característica de nutrientes, vitaminas, antioxidante, a eliminação, porque essa característica de reciclagem, que ele tem no nosso corpo, no meio ambiente, ele vai nos dando capacidades diferenciadas. Também é bom para o coração, para o intestino, para o aparelho digestivo. Então, olha, se eu ficasse aqui falando para vocês não iam nem entender, porque nem iam ter tempo de participar. E eu já fiz uma prática que, quando eu morava em Belo Horizonte, existia um projeto que era Horta na Cidade. E nessa Horta na Cidade, eles aproveitavam terrenos vazios dentro da grande Belo Horizonte, e uma empresa plantava hortas orgânicas. E nesses lugares, eles tinham o preparo do saco preparado, porque a gente põe capim. Esse capim tem de ser de ótima qualidade e não pode ter infecções, não pode ter bactérias. Então o preparo deste capim seco é especial, e aí eles põem essas coisinhas que são os fungos que serão trabalhados, que vão virar o cogumelo. E eles vendiam esses sacos. E eu, durante quase que 2 anos, eu comprava esses sacos que tinham aí 4, 5 quilos, e a única coisa que a gente precisava fazer nesses sacos que tinham buracos assim com o tamanho de uma moeda, colocá-los em um lugar sem luz e uma vez por dia borrifar água. E eis que 7 a 10 dias depois surgiam desses buraquinhos os cogumelos. A sensação é maravilhosa, você na sua casa ir lá e colher um cogumelo fresquinho e só simplesmente fazer aquilo dali bem simples e aproveitar todo o sabor. O cogumelo não
é recomendado comer cru. Então, todo ele precisa passar por um processo de cozimento. Então, a variedade é muito grande, mas também existem vários cogumelos que não são possíveis de serem comidos. Então, também precisamos ter esse cuidado